Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Rubicast. Apertem os cintos que hoje a gente vai falar sobre estágio no jurídico. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um jurídico inteiro aqui, em peso aqui no URB. Então pode rodar a vinheta que o papo vai ser bem legal. Eu vou deixar vocês se apresentarem, porque vocês fazem isso bem melhor do que eu, tá? Então, por favor, nome e sobrenome pra gente conseguir falar com vocês no G-Talk, caso alguém queira. E há quanto tempo vocês estão no URB? Vou começar então. Meu nome é Vitor Moraes, estou no URB desde 21 de maio de 2021. Entrei como jovem aprendiz em CFV. Em fevereiro de 2022, entrei para o estágio do jurídico. Ai, que maravilhoso! Bom dia, pessoal. Me chamo Matheus Lage. Eu tô no URB desde 2019. Pré-pandemia, maravilhoso. Sim, já passamos A vida ainda era vida, né? É aquela questão. A gente tava livre, depois ficamos presos, agora é livre. Uma liberdade condicional. Sim, ainda. Até se acalmar as coisas. E desde fevereiro agora de 2022 faço parte da equipe do jurídico do URB. Você entrou pra CFV também? Sim, eu entrei como consultor em 2019 e fiquei até janeiro de 2022 como consultor. Pegou a pandemia toda, atendimento, todas as questões que poderiam acontecer no mundo com os nossos viajantes você pegou. Sim. Foi pandemia, que foi o mais tenso, teve greve dos caminhoneiros, teve aquela questão do óleo também nas praias do Nordeste. Meu Deus do aí céu. Vai. Então era... Vira e mexe, estourava um caos e a gente tinha que estar também eu me lembro que foi no final de 2020, eu acho. Teve um tornado também em Cartagena. Sim, verdade. E a gente tinha passageiro lá, a gente teve que resolver. Foi tenso demais. Passageiro mandando mensagem. Precisamos de ajuda. A gente tentando dar um suporte, né? Porque o nosso atendimento ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Então a gente sempre preza pelo suporte para os nossos viajantes. Então a gente não para, então a todo momento tratar de... Não é só CFV, né? É bom, acho que explicar para quem estiver ouvindo, a nossa empresa é 24 horas por 7, então... também, se eu não me engano, vai até 2 da manhã. Sim, eles ficam bastante tempo. Não, agora é 24 horas real, para qualquer caso de avião, voo, hotel, qualquer situação a gente dá suporte para o cliente. E aí, como é que vocês conheceram o URB? Eu conheci pelo projeto do Jovem Aprendiz, e aí eu fiz o processo seletivo, tive entrevista com uma menina de People, depois com os meus gestores direto, quem seriam os meus gestores. Não, mas você já conhecia o URB de viajar com a gente? Fazer reserva? Como é que você conhecia a empresa? Eu conhecia como agência de viagens, mas eu também conheci por uma amiga. Sim. E aí eu vi como ela já trabalhava, né? Então eu vi ali a rotina dela era bem legal. E aí eu me interessei, fiz o processo seletivo. E aí entrei como consultor. Como jovem aprendiz, maravilhoso. Isso. Jovem aprendiz tem um período de tempo de contrato, não é? 6 meses? 11 meses. É 11 meses, tá. Aí depois eles aí eles ou te efetivam, né? Porque ele era efetivado de CFV, por exemplo. Sim. Você entrou como jovem aprendiz ou já como consultor? Não, já como consultor. Ou seja, ele já entrou efetivado. Sim. Eu teria que passar pelo processo de efetivação. Entendi. Então é um contrato temporário, né? Sim. Entendi. E muda tudo. Sim, questão de CLT. Engano, se tivesse 12 meses, seria um outro contrato. Por isso que o jovem aprendiz é só até 11. Entendi. E você, como é que você conheceu o URB? Já viajava com a gente? Então, meu irmão ele já trabalhava aqui desde a época que o URB ainda era ali no Casa Shopping. Meu Deus, mentira! Então, já conheço o URB há um bom tempo, porque... É seu irmão? Meu irmão, ele trabalhava aqui. Um nepotismo básico. Porque época... a gente tem sistemas de pirâmide, às vezes rola uns nepotismo da vida. Tanto é que quando eu entrei, eu era o Laje segundo. Mentira! Aí depois ele saiu, agora eu reino como Laje. E tá reinando, graças a Deus. Pegou o seu espaço. E foi na época que o meu irmão trabalhava aqui. Assim, diariamente ele explicava como é que era a vibe do URB, como é que era trabalhar. Que é contagiante, né? Sim, ele falava que era algo totalmente diferente de todos os lugares que ele já tinha passado. Eu falei, poxa, eu preciso ver isso, preciso sentir na pele. E eu lembro que quando eu fiz o processo, foi em 2019. Você fez o processo presencial ainda, né, gente? Totalmente diferente. Sim, é uma provinha que a gente fazia, algumas dúvidas acerca
de procedimento de atendimento mesmo. Aí depois a gente tinha ali mesmo, no mesmo dia, uma entrevista com o gestor pra gente trocar uma informação. Eu lembro quando eu saí daqui, eu fiquei, meu Deus, caraca, será que vai dar bom? Será que vai dar certo? Aquela ansiedade. E quando eu recebi o e-mail, eu tava na casa de uma amiga minha. Quando eu recebi aquele e-mail informando, aí eu falei, meu Deus, não acredito, entrei. Aí emoção, agora. Mudei a vida. E depois que eu participei, que eu estive aqui dentro, eu vi como é que realmente meu irmão estava certo de tudo aquilo. Que é real mesmo, né? Não é uma fantasia, não é uma fanfic que as pessoas criam na cabeça. É a vibe urb, o ritmo da empresa. Sim. E é muito legal fazer parte de uma empresa que acolhe, uma empresa que apoia você totalmente. Totalmente. Então isso é incrível. Agora deixa eu saber de vocês, como é que vocês foram parar no jurídico? Vocês fazem direito, obviamente, porque senão não teria como estar fazendo estágio. Começamos por aí. Mas vocês já namoravam o jurídico? Porque eu fico pensando, quando a gente é de CFV, de CX, a gente atende o cliente ali, ao vivo, entendeu? Então a gente pega todas as dores, todas as questões, tudo que tá não muito bem desenvolvido, que pode ser melhorado. Então, como é que foi essa mudança? Vocês já namoravam jurídico? Ou então, depois que vocês entraram aqui, que decidiram fazer direito e aí pensaram, pô, aqui tem uma área do jurídico, vou tentar me aplicar, vou tentar ir para essa área? Eu comecei na faculdade em 2020, então eu já estava cursando direito na faculdade. E eu tenho, assim, uma opinião que eu acho até que o Lage vai concordar. Quando você está ali em CFV, a sua lei, a sua doutrina é o regulamento, sabe? Então você se baseia no que está no regulamento. Já no jurídico, a gente vai fazer todo aquele estudo aprofundado do caso, se é uma exceção, para resolver aquela tratativa. Eu, no Jovem Aprendiz, já no início, na largada mesmo, falava lá qual era a minha área de desejo, né? Então, já estava ali jurídico desde o início mesmo. Sempre quis ir pro jurídico do URB. Entendi. E você? Eu também, no caso, eu já estava aqui no URB e durante a pandemia resolvi regressar na faculdade de Direito. Era algo que eu sempre tive vontade, mas por algumas questões a gente não deu aquele passo a mais. E com a estabilidade que eu tinha aqui no URB, eu me senti tranquilo para poder estar ingressando na faculdade. Assim, comecei. E na questão do jurídico do URB, eu lembro que era, sabe, aquela situação da... Você tá num baile, você tá pensando, caraca, eu nunca vou conseguir chegar naquele ponto. Foi dado o momento que eu tava no jurídico, eu pensava, poxa, se eu entrasse seria a realização da minha vida. Por ser uma experiência e, principalmente, por trabalhar na empresa que eu gosto tanto e com algo que... Poder crescer, consolidar uma carreira em si, né? Dentro da área que você gosta. E quando eu recebi a chamada para poder estar fazendo o processo, eu fiquei muito feliz. Poxa, será que vai dar certo? Aí de novo rola aquele frio na barriga. Aí pensando já, super confiante, mas também pensando, se der bom vai ser incrível, mas se não der, tudo bem, mas... Eu vou tentar de novo, né? Até porque existe a possibilidade de tentar de novo, de novo. Aqui a gente tem muito processo interno, né? Sim, isso aí a gente fica muito feliz porque não... Por mais que pode pensar assim, perdi uma oportunidade agora, mas futuramente você tá respaldado para pensar, não vou desistir, vou continuar no foco. E isso que é o importante também. Principalmente eu que fiquei, 3 anos no CX, no atendimento. O mais importante é você sempre manter o foco naquilo que você quer. É você com sempre certeza. E aquilo, independente do lugar que você esteja, sempre dê o seu melhor. Independente que você possa olhar e pensar, poxa, não é 100% a minha área de atuação no momento, mas é aqui que eu tô, então é aqui que eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que se lá na frente eu alcançar a área que eu tanto almejo, eu sei que eu preciso ter plantado aqui no atendimento. Entendi. A primeira coisa que eu falei pra ele foi isso, quando ele me contou sobre estar há 3 anos na CFV, eu falei, cara, vou te falar, você merece muito. Lembra? O primeiro dia que eu tive, eu falei, você merece muito. E me fala uma coisa, é o seu primeiro estágio? Sim. Mas não é seu primeiro estágio? Não. Já estagiei temporariamente no TJRJ, perto lá de casa. Lá no centro? Não. Na freguesia. Sim. E aí eu fiz estágio na Central de Arquivamento, no centro do Rio. Caraca. Maravilhoso. Processos físicos mesmo. Físicos. Nessa época ainda tinha físico? Pouquíssimos. Chegavam em malote, que era o nome. Isso. Chegavam pouquíssimos. E aí você fazia já estágio. Já tinha uma experiência de estágio, então? Assim,
Na verdade, eu nunca tinha estagiado na minha área de graduação. Sim. Esse foi o primeiro, assim, o do TJ. E é interessante porque eu fazia jovem aprendiz de manhã e eu pegava no TJ de tarde. Então, eu tinha 2 empregos. Inteiro. É, O dia inteiro trabalhando e de noite estudando. de noite estudando, com a É faculdade. isso. E aí lá me ajudou bastante a ter uma noção básica do que é, principalmente a parte burocrática do processo, aviso de recebimento, citação, as fases do processo. Me ajuda até hoje em dia no jurídico aqui, na parte do contencioso. E aí eu fiquei 2, 3 meses, que aí foi quando eu recebi o convite, né, do estágio do URB, aí você veio pra cá e é isso, Deixei maravilhoso. Você é seu primeiro estágio? Sim. Então, é a primeira experiência na área jurídica. Mas, desde já, eu quero agradecer demais ao todo o pessoal do jurídico, todo o suporte que eles têm nos dado. Porque são pessoas maravilhosas e estão sempre prontas ali a ajudar, sempre prontas a ensinar. E eu acho que muda muito de empresa para empresa, de área para área. Porque, por exemplo, um estágio no Tribunal de Justiça vai ser totalmente diferente do que um estágio na Defensoria Pública, do que um estágio num escritório de contabilidade. Então, como é que é esse estágio para vocês aqui dentro do URB? Porque eu acredito que vocês vejam vários tipos de processo. Porque a gente, claro, tem a tratativa às vezes com o cliente, alguma coisa, mas existem outros tipos de processos, assim, questão tributária. Quais são as áreas que vocês mexem aqui dentro? Principalmente o direito do consumidor. Tá. Mas tem certas pessoas que têm afinidade por outras partes do direito. Por exemplo, a Jéssica, se eu não me engano, ela é muito boa em trabalhista. Sim. E ela, mesmo que ela mexa muito com o direito do consumidor, é uma especialidade dela. Agora, uma diferença que eu senti, lá no TJ, eu estagiava no cartório. Então, o que era lá? A gente recebia pessoas mais humildes, né? Que a Defensoria Pública era na frente, então a gente também auxiliava eles. Aqui a gente defende o URB, sabe? Lá é como se a gente estivesse dando andamento a todos os processos. Sim. E aqui a gente defende o URB. Aí tem essa diferença. E aí a gente... Total como empresa, né? Sim, totalmente. Entendi. E aí, como é que como é que é o dia a dia de vocês? O que vocês fazem dentro dessa área? Porque por mais que seja direito do consumidor, o que é o direito do consumidor? O que vocês fazem no dia a dia? Basicamente, a gente começou na célula da SSP. Tá. O que é SSP, gente, por favor? Porque esse negócio de um monte de letrinha, ninguém entende nada. Então, explique. É o time de solução simplificada de problemas. Basicamente... Vou deixar o Vitor responder dessa vez, porque a última vez que teve um quiz, né? Um quiz, ele errou o nome dessa. Mentira! Ó, eu só faltou um S. Eu botei... acho que eu botei solução simplificada de problema. Era de problemas. Aí eu deixei de ganhar o sorteio. Mentira! Sim. Isso, então fala de novo. O que é SSP? Solução simplificada de problemas. Mais uma vez Tá. pra ficar. Cara, e aí, nessa célula, que ela é dentro do jurídico, né? Tá. O jurídico, ele é Vocês são divididos? É isso que eu ia perguntar agora. Sim. Digamos, tem o jurídico, a Sim. SSP, que sou eu, o Matheus e a Manu. Contencioso, que são os outros estagiários. E o estratégico, que é um time bem pequeno ali, próximo do Tarcísio, que resolve questões, assim, maiores. Mais ligada a planejamento, produto nosso, Causas não? muito grandes. Causas com maior peso. complexidade. Sim. E aí a gente se respalda nos dispositivos, no Código Consumidor. Quando a gente pega um caso muito complexo, que às vezes chega por e-mail, a gente faz o estudo do dispositivo. Aí tem até as O estudo notificações. do dispositivo é o O quê, dispositivo gente? seria, assim, a lei mesmo. A lei, tá. os artigos. Gente, fala da minha língua, Tipo porque assim, eu a tenho gente 5 anos. pega a lei, começa a estudar, começa Uhum. a tentar colocar ele na prática dentro do caso que está sendo debatido ali pelo cliente ou pela oferta. E a SSP, ela vem com a missão de ser um suporte à equipe do jurídico na questão da resolução de problemas. Porque, por exemplo, a nossa maior missão é efetivamente ali a gente está dando um suporte e dando uma maior visibilidade para os clientes acerca da solução de problemas sem que haja o ajuizamento da causa, por exemplo. Porque... Entendi. Então vocês não querem chegar a uma causa de fato, um processo. Sim. SSP evita que judicialize a ação que dá pro tribunal. Mas existe uma ação? Não. Ainda não. Ainda não. A Entendi. gente trata ali meio que como uma célula de negociação com o cliente para que não haja um julgamento. Então, a gente se antecipe para que não haja judicialização.
E isso tem um prazo? Vocês trabalham com prazos? Como é que funciona? Chegou a uma situação para vocês vão analisar a lei conforme a situação e o nosso regulamento. Sim. Faz esse triângulo. Sim. E aí, como é que funciona depois disso? A gente tem o prazo da tratativa do time, que é de 15 dias, né? Tá. Acionou a gente no site, vai É pelo nosso site que isso chega? Sim. A parte lá tá escrito assim, do lado de acionar o chat da ACFV, vai ter lá também solução simplificada de problemas. Ah, que legal. E aí, assim que aciona, você vai mostrar o seu protocolo. Formulário. Isso. E aí vai aparecer pra gente e vai refletir na nossa view, né? Lá nos nossos casos. E aí a gente vai ter 15 dias para tratar aquele ticket, né? Aquele protocolo. E aí tem casos que a gente precisa se aprofundar muito na lei, nos dispositivos, nos artigos. Sim. E tem casos que já tem alguns precedentes e a gente consegue já ter uma opinião formada. Precedentes nossos ou precedentes do do geral? URB e entendimento dos tribunais. Então é um respaldo que a gente tem. E aí a gente tem 15 dias para resolver. É basicamente a gente evitar que aquela pessoa entre com uma ação. Sim. E aí a célula do contencioso, eles resolvem problemas que já foram Já judicializados. viraram ação. A gente evita que isso aconteça. A gente é uma célula nova. Gente, um baita de um trabalho. É. E uma baita de uma responsa. Gente, vocês são novinhos. Quantos anos vocês têm mesmo? Então, 20, eu não sou tão novinho, tenho 27. Nossa, muito velho. O coroa dos cabelos brancos. Eu tenho 21, mas vou fazer 22 no final do ano. E como é que é lidar com esse... Gente, eu acho que é muita responsabilidade. Assim, é uma responsabilidade, óbvio que tem alguém ali sempre com vocês, fazendo essas tratativas. Mas como é que é lidar com isso? Porque, assim, a gente como CFV, a gente atende o cliente ali na dor. E aí, a gente tem que se botar muito no lugar do cliente para entender aquela dor e tratar da melhor maneira possível. Como é que é para vocês, sendo que agora vocês estão não é do outro lado, mas vocês agora estão olhando a gente como empresa. Aquele cliente entrou em contato com a empresa, não é mais com o Vitor, então com o Matheus, querendo desabafar, Como é que vocês tratam isso? Tipo, separa? É importante a gente ter bem esse feeling para que durante toda a tratativa a gente possa dar ali o suporte, mas também pensando sempre nos dois lados. Como você mesmo falou, uma coisa a gente no atendimento, a gente tem uma visão já, e quando a gente vem pro jurídico, essa visão ainda dá uma expandida. Então a gente precisa sempre estar naquela linha de estamos ali para ajudar, para realmente dar uma solução para o problema daquele viajante, porém também visando sempre o nosso regulamento, visando também tudo aquilo, o pacote, visando também as leis que permeiam também tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, mas é sempre essa linha tênue que a gente tem que sempre... Tem que ter muito jogo de cintura? Sim, para negociar com alguns clientes, às vezes a gente tem que ter aquele feeling, jogo de cintura. E essa negociação, ela é feita como? Ela é feita por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp? Nosso time, a gente trata os casos por e-mail, né? É basicamente ajudar o máximo o viajante, mas também proteger o nosso lado. Sim. Né? Então, são esses... definir a empresa e também ajudar ao máximo o viajante, dentro dos nossos próprios limites, sabe? Se ele está questionando uma questão que os tribunais já entendem que não é assim que funciona, não tem... Sim, depende pra onde do caso, correr, mas claro. A gente tem que analisar certinho o caso para ver se a gente vai adotar aquela decisão ou não. E aí a gente faz por e-mail mesmo, essas negociações. E eu queria entender como é que... Você falou que vocês são de SSP, aí tem outra equipe. Isso. E como é que é a divisão de vocês? Porque no SSP vocês são estagiários. Isso. E como é que fica essa questão como ainda não virou uma ação, não necessariamente precisa ter carteira da ordem, fazer peça, essa parte. Vocês fazem peça aqui? Só o pessoal do contencioso. Isso. Alguns estagiários. Tem uma troca com seus próprios. Com seus advogados, ele já... Porque eu me lembro na época que eu fazia estágio, fiz estágio já em escritório, eu ficava lá só pegando Ctrl+C, Ctrl+V nessas peças de civil. Geralmente tem um script. A famosa forma de bolo ali. Isso! E aí, dependendo do caso concreto, você vai adaptando. Aí o pessoal do contencioso faz isso, mas 90% vão ser os advogados mesmo. Entendi. E no nosso caso,
Por mais que a gente dê o suporte ali por trás da gente, tem a nossa liderança, que é uma advogada, que é a Larissa. E ela ali dá todo o suporte jurídico pra gente. Algumas questões que, como a gente ainda tá no meio da faculdade, ainda tá caminhando, engateando no direito, ela, por ter já essa experiência, nos auxilia muito, nos orienta demais acerca do modo que vamos escrever, da linguagem que utilizaremos. Porque muda, né? Uma coisa é você estar tratando com o cliente aqui, de frente. Outra coisa é no e-mail, às vezes você bota uma vírgula errada, ele entende. Sim. Outra coisa, comunicação é uma coisa absurda. Isso vira argumento contra a gente, se ele ajuizar a ação, né? Sério? Assim, ele vai pegar todos os protocolos que ele teve com o URB. Pô, olha só aqui a tratativa que eu tive com o time do jurídico que, por exemplo, me passou uma informação errada. Sabe? Então, todos os nossos e-mails são lidos e relidos várias vezes, sabe? Gente, e vem muita gente falar com vocês? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês têm muita reunião também? Ou tem que ir no cartório, tem que fazer protocolo e protocolar processo, gente? Acho que quem faz isso são os do contencioso, né? Isso, o pessoal que faz mais essa burocracia, assim, é a galera do contencioso. A gente fica mais... Tô adorando a equipe de vocês. A gente fica mais voltado para aquelas questões, às vezes, internas, ou quando chega alguma notificação mais uma análise, né? Na nossa alçada, e ali a gente junta a equipe, faz aquela análise. Acho até legal tu falar pra ela sobre os casos que a gente recebe em SSP de notificação extrajudicial. Sim, sim. O que é isso, gente? Aquelas... eu acho que eu já peguei quando eu tratava e-mail. Ela às notifica... vezes costuma era chegar exatamente por assim, e-mail. notificação extrajudicial mesmo. Isso é válido, gente? Eu achava bem que era brincadeira. Trazendo pro português, claro, a notificação extrajudicial é uma forma ali que o viajante está se expressando, falando, ó, eu tô insatisfeito com essas questões aqui, e eu queria que fosse feita uma resolução a partir desse ponto. Caso não seja feita, será feita uma... Mas é o próprio cliente que manda? Não, é um advogado às vezes. Ele mesmo, se eu não me engano, ele mesmo pode... A gente já pegou caso que o próprio cliente fez a notificação extrajudicial. Mas uma pessoa pode fazer isso? Tipo, uma notificação extrajudicial? Assim, não é uma coisa tão burocrática, porque é basicamente você... Mas é válido pra lei? Sim. E tipo, tem um prazo, uma tratativa É mais um argumento pra ele. Vai chegar assim pro juiz e falar, olha, eu enviei uma notificação extrajudicial, que é basicamente assim, tentei resolver sem ter que judicializar. Pra ele se respaldar também. Não resolveram ou não me deram retorno. Isso já é um peso enorme. Sim, Mentira. por isso que é importante a gente estar sempre respondendo e verificando as nossas notificações, porque pra peça, por exemplo, pro fax ajuizar, quando ele tem uma notificação e ela não foi respondida, aquilo ali tem um peso muito maior do que se ele só chegasse e mandasse um e-mail. Só ajuizasse. Porque ele mostra pro juiz que ele queria resolver e como se o URB não quisesse. Isso. Entendi. Entendeu? E aí, como é que vocês conseguem fazer esse filtro? Porque a gente tem no site, a pessoa vem direto pra vídeo de vocês. Mas, por exemplo, se a pessoa mandar naquele e-mail dúvidas@urb, como é que funciona? Direcionam pra gente. Por exemplo, algum supervisor, ou então quando chega para alguma pessoa, até mesmo no consultor, ele acaba passando pro superior dele e acaba sendo encaminhado pra gente. E muitas das notificações... Mas nesse tempo, assim, a gente não perde nada. O que a gente teria problema seria não responder o cliente, seria isso? Isso. Normalmente, cada notificação ali, eles colocam um prazozinho mínimo de resolução. Aí alguns botam 10 dias, outros 5 dias úteis e por aí vai. Mas aí, quando chega pra gente, a gente já dá aquele gás pra poder... Porque às vezes já resolver perdeu logo. 1-2 dias de prazo que ele deu, entendeu? Ele fala assim, peço que seja respondida, seja dado o devido retorno em 10 dias. Sim. Aí, por exemplo, aí isso o cliente mesmo pede? Ele bota lá que seja respondido em tal prazo. E é importante que a gente faça logo esse primeiro contato, por mais que não seja já com a resolução. Mas informar que a gente tá olhando a tratativa. Isso mesmo. E na prática, não é porque, digamos, tem uns que colocam 48 horas. Na prática, não é porque passaram 48 horas que no mesmo minuto ele vai ajuizar, entendeu? Ele só tá pedindo um prazo. Entendi. Claro que você não vai demorar uma semana pra responder. Claro. Porque às vezes pode demorar um dia pra chegar pra gente. 2. Entendi. E eles sabem disso. Mas é um prazozinho pra ficar legal. Até porque se eles estão mandando e-mail pro Dúvidas e tendo já esse portal que direciona direto pra esse tipo de tratativa, eles têm que entender que esse prazo às vezes não vai ser igual indo diretamente pro canal da tratativa. É diferente. Sim. Ainda tem aquela questão do recebimento. Uma coisa é você tá enviando, outra coisa é confirmar se que realmente recebeu. Aquele setor já recebeu e já está ciente daquela notificação.
O que vocês mais gostam de trabalhar aqui no jurídico? Porque assim, às vezes eu fico pensando que jurídico, eu fiz estágio no Tribunal de Justiça lá no centro. Ou seja, eu tenho que ir de terninho, naquele inferno aquele calor dos infernos do Rio de Janeiro. Aí ficava protocolando na central. Era terrível. O que vocês mais gostam de trabalhar aqui dentro do URB? Eu gosto do conforto de não ter que usar terno, gravata. Gente, não precisa usar terno aqui, tá? É, só pra pode vir avisar. de polo, camisa. Você vem bem à vontade, não precisa vir aquela formalidade, terno, gravata, aquela coisa toda ataviada. Você é Mas mesmo... a galera aqui do jurídico é estilosa, tá? Cuidado, porque daí isso daí é... Realmente, vocês botam uns sapatinhos de vez em quando, umas calças de alfaiataria que eu fico assim, ai gente, que gente arrumada, queria ser assim. A nossa líder, que é a Larissa, ela vem como se tivesse numa gala. Sim. Muito arrumada. Sempre falo, Larissa, meu Deus, você tá no URB. Não é exigência, mas eles vêm bonitos, tá? Só pra avisar pra vocês. Inclusive, quando ela faz chamada de vídeo de casa, ela também tá arrumada em casa. Tá arrumada em casa. Gente! Nossa, Larissa, pra que isso? Ela não, tem que estar formal, tem que estar bem vestida, bem apresentada. Ela teve experiência em escritório, né? Escritórios. Então ela já tem o hábito. Roupas. Sim. E ela já tem essas roupas, então ela bota e vem. Gente, e o que além da informalidade, o que vocês mais gostam aqui? Por se trabalhar na empresa mesmo que vocês estão tratando. Porque é diferente quando você está no escritório, você trata de várias empresas. Vocês estando na empresa, o que vocês mais gostam? Então, o que eu mais gosto é porque como tanto eu quanto o Vitor quanto eu, a gente veio do CX, então algumas coisas básicas a gente já conhece, então para trazer para o direito, então para que a gente tenha um conhecimento ali foi muito importante. Então aquele pedacinho de conhecer o regulamento, conhecer o funcionamento do nosso pacote, porque isso também é muito importante na hora da gente deixar o viajante sinalizado sobre as cláusulas do nosso do pacote, sobre as informações acerca das 3 opções de datas, porque muitas vezes o viajante acaba não entendendo, achando que dentro daquelas efetivamente uma daquelas datas será escolhida. Exatamente. Então, dependendo do pacote, se for pacote com data flexível, tem que explicar direitinho. Também a questão da validade, que por ser um pacote promocional, a gente acaba não se estendendo para meses de alta temporada, como janeiro, fevereiro. Até porque fica inviável, né? A questão de fazer. Fica uma questão inviável, porque um pacote de data aberta, a pessoa querer viajar num período de férias é um valor super. Eu já pesquisei. É surreal. Pesquisei. Surreal. Você já parou pra pensar? Sim, uma vez, no ano passado, eu tirei férias em janeiro. Aí eu falei, eu queria viajar. Eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, olha isso. Valor muito alto. Sim, eu falei, vou ficar em Melhor casa, momento pra viajar é maio. Eu acho que agosto também. Sim. Maio e agosto são meses maravilhosos. Fica a dica aí, quem estiver ouvindo. Maio e agosto são momentos maravilhosos, dependendo do lugar. O clima também é ótimo. Pega sol, pega frio, pega chuva, pega de tudo um pouco. Hashtag pega a dica. Pega a dica, hashtag pega a dica. O que vocês não me falaram é o que vocês fazem no dia a dia. Tipo, eu cheguei aqui, estou no jurídico. Eu vou ver meu e-mail, eu tenho reunião. Como é que é o dia a dia de vocês? Eu já chego limpando o e-mail, porque dorme zerado, acorda com 30, 20. Meu Deus. Porque chegam muitas coisas, chega até nota fiscal de alguma coisa, que o jurídico tá em cópia. Então eu vejo ali tudinho, vejo que é essencial ali pro dia. O e-mail do jurídico todo mundo recebe. Isso. Desde o Tarcísio até vocês. Sim. Todo mundo, Sim. tá. Eu gosto de começar já gerando o e-mail, se tiver alguma coisa muito importante, notificação extrajudicial que a gente comentou, chega por e-mail, então é uma prioridade, então eu já começo por ali. A SSP tem menos reunião, mas a gente tem o checkpoint diário, que a gente faz todo dia, pra saber se tem, com a Larissa mesmo, né? Olha, tem um caso aqui que eu preciso da sua análise mais profunda, pra você bater o martelo. Sim. Depois disso eu vou pra SSP, call só o checkpoint mesmo e só tratando ali os casos. Entendi. Casos. Basicamente o meu também, que nem o do Vitor. Por exemplo, de início a gente já chega dando uma olhadinha nas pendências, na volta também, porque é muito importante a gente estar acompanhando cada caso diariamente, porque como esse prazo que a gente dá de 15 dias, às vezes, dependendo da tratativa, pode ser um prazo curto,
uma solicitação de cancelamento, aí a gente precisa de um retorno do parceiro, ou então um retorno da companhia aérea. Então a gente tem que estar ali voltando diariamente, acompanhando. Pra ver o que está acontecendo, quais são os desfechos. Sim, inclusive até pra estar posicionando o viajante, pra, a gente não esqueceu do teu caso, tá tudo, tamo aqui, estamos tentando resolver. E, tipo assim, diariamente a gente bate nesses casos antigos também, vai pegando os novos e vendo as notificações também que chegam pra gente. Então a gente meio que divide o nosso dia dessa forma. Vocês falaram que a Larissa, ela tá sempre junto com vocês, já fazendo análise mais profunda. Mas assim, que nem a gente já tem algumas situações que podem ser recorrentes. Então, recorrentes que eu digo serem parecidas. Então, a gente já tem mais ou menos um modus operandi de o que fazer, ou vocês têm autonomia para criar soluções novas para situações? A gente pode apresentar o que é a nossa opinião sobre o caso e como seguir. Mas tem coisas que já é batida entre a gente, fala assim, gente, nesses casos segue dessa forma. Até para ter uma linha de raciocínio. Entendi. Para não agir de uma forma com um, de outra forma com o outro. Mas a gente apresenta para elas, olha, esse caso é dessa forma, pensei em fazer assim. E aí ela fala, olha, é viável, não é, por causa disso. Mas já tem umas coisas que são muito recorrentes, como a regra do pacote aberto e querer uma data específica. Tem coisa que a gente não precisa nem falar com ela. A gente já sabe como seguir. Tem os scripts que a gente já usou. E a gente vai adaptando. Entendi. Então, vocês se baseiam real no regulamento. É mais essa parte. Além dessa parte de cliente, direito do consumidor, vocês pegam algumas outras partes também? Vocês podem pegar outras partes também, por exemplo, para estudo, para conhecer mesmo? Sim. Por exemplo, os advogados eles são muito abertos. Então, toda vez que a gente chega, tô querendo aprender um pouco acerca disso. Eles sempre tiram tempo para estar ali, ensinando, então mostrando na prática também, o que é muito importante. O legal do estágio aqui no URB é que a gente vê na prática alguns casos que na faculdade a gente só olha de forma teórica. Então é muita questão da prática, a questão dos processos, de visualizar, de entrar em sites de tribunal para procurar processo, para poder visualizar peça. Então, você falou site do tribunal agora. O que vocês usam de sistemas? Porque vocês se baseiam no regulamento e na lei. Então, vocês olham muito a questão dos códigos de consumidor, civil, etc. E o nosso regulamento. Mas o que vocês usam de sistema no dia a dia? De tribunais, você diz assim? De tudo que vocês usam aqui dentro. A pessoa vai entrar no jurídico, ela vai ter que saber usar o Cisign, ou então vai ter que saber usar o Zendesk, vai ter que usar, sei lá. Os nossos esses daí são os principais, né? Da empresa mesmo, assim. Sim. O Admin, né? Que é o Cisign, e o Zendesk. Agora que a gente está numa parte de transição, que a gente está ajudando o contencioso, a gente está fazendo subsídios, que é basicamente coletar provas para aquele caso. Subsídio. É isso, subsídios. Isso. Tá, não entendi nada. Vai lá. Como assim coletar prova? Vocês vão lá, tipo aquela galerinha do FBI, botam o negocinho pra ver digital, essas coisas assim? No próprio protocolo mesmo. Seja um pedido, tem um pedido X, a gente vai procurar tudo acerca daquele pedido. Coletar provas, se o viajante tá ligando que a gente informou. Tá parecendo muito FBI quando a gente tá falando coletar provas, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, mas é assim trazendo mesmo. Tirando um pouco do juridiquês, é mais ou menos a gente pegar ali através do atendimento, de tudo aquilo dos protocolos que foram abertos, a gente consegue ali filtrando as informações que foram passadas, ou então se alguma questão não ficou tão sinalizada para o cliente, então a gente, a coleta de subsídio é em volta disso, da gente tá ali visualizando o nosso atendimento. Ver tintim por tintim. Isso, passar o pente fino ali, pegando aquelas coisas importantes. Achei um atendimento X, então esse atendimento pode ser muito importante. Sim. Aí a gente vai analisar o que ela tá pedindo, o que ela tá alegando, vai ver se isso realmente aconteceu, vai deixar tudo sinalizado, que aí o advogado vai contestar, que é basicamente responder. Né? Entendi. E os sistemas que eu ia falar é só dos tribunais também que a gente usa. A gente entra nos... Mas tem acesso? Tipo, qualquer um pode... Ou é só a galera de direito, assim, que pode... eu que tô entrando aqui no site do Tribunal de Justiça, quero ver se tá rolando um processo, se matou alguém, se tá devendo alguém. Eu acho tem como, gente? Olha, isso eu já não sei te confirmar, mas se eu não me engano, se você é a parte, eu acho que você consegue ter o login e senha sim nos tribunais. Só que o nosso acesso é de advogado, né? Do Otávio, então tem uma planilha de senhas e login
E a gente entra como ele e faz todo a checagem que a gente precisa fazer no meio do processo. Que legal. Ver a petição inicial, que é Então todos os advogados, eles têm acesso a todos os tribunais de justiça. É só do Rio ou vocês pegam coisa de fora do Rio também? Fora do Rio também. Demais, a gente, apesar que Rio, São Paulo e Minas seja o eixo mais forte, a gente pega casos de Alagoas, da Bahia, então vem de todos os cantos do Brasil. O bom é que a gente tem uma constituição única, né? Porque imagina se fosse nos Estados Unidos, que cada estado tem Nossa Senhora! Sim, os Estados Unidos aí vai ter que puxar lá o estado X tem as regras. Tem tal coisa. Imagina, que delícia que ia ser. Falando nisso, a gente é uma empresa global. Sim. Vocês pegam alguma coisa internacional? Olha, a gente em SSP não pegamos nada, mas eu já ajudei a Lari, que é a nossa líder, na verdade, revisitar o contrato que ela fez em espanhol. Agora eu não me lembro qual era o nome da empresa. Porque a gente faz contrato aqui também, na parte do jurídico. Sim, até parceria mesmo. Sim, revisão de contratos também. Gente, então pega bastante coisa jurídico. Parte CLT, parte do cliente, parte de contrato. Sim, Meu Deus do céu. Coisa. Basicamente, tudo passa por a gente. E vocês podem fuxicar tudo. Se vocês falarem assim, eu quero saber sobre parte contratual, então tributária. Eles vão ensinar tudo. Gente. Isso que é bastante legal. Tem vaga? Tá com processo seletivo interno. Olha. Na Greenhouse. Sim, tá com processo aberto para estagiário. Bom saber. Você que está ouvindo e quiser participar da nossa equipe, fique à vontade. Direito, isso aí. Temos vagas lá no site. Me fala uma coisa, e o que vocês gostariam de uma pessoa que viesse vir trabalhar com vocês? Caraca, muitas coisas. Da pessoa em si, né? Pessoalmente ou profissionalmente? Eu acho que pessoalmente, porque profissionalmente eu acredito, por exemplo, vaga de estágio, a gente está formando um profissional. A pessoa pode vir com algumas questões, mas são coisas que a gente vai moldar a empresa. Então eu quero saber como pessoa, o que vocês gostariam? Acho que tem aquela expressão que resume, cara, veste a camisa, porque é muita coisa, tem que ter um senso ali de união e equipe muito forte para todo mundo vencer. E quando um perde, literalmente todos perdem. Por mais que tenha ali célula de SSP... Nossa, ele fala um pouco, mas falou bonito, né, gente? Por mais que tenha ali SSP, né, que evita que dê problema, e contencioso que já resolve o problema, se eles perdem, a gente tá perdendo. Se a gente tá ganhando, eles também estão ganhando. Entendi, pra você. É muito isso também, né, acerca do você pensar no todo. Como é que no Urb em si a gente não tá limitado a pensar só no que eu posso fazer, mas sim no que eu posso fazer pela minha equipe, no que eu posso agregar na minha equipe. Então, a pessoa precisa entrar já com essa mente de participar, de se sentir parte de um todo. Sim. E ali tá dando porque a maneira que vocês fazem a tratativa com o cliente também afeta outras áreas dentro da empresa, não é só o jurídico. Vocês não são uma ilha, né? Sim, sim. Inclusive até o Zendesk, ele é muito importante porque é o meio que a gente se comunica e tem tudo ali interligado, acerca de atendimentos com o cliente, de solicitações, e é por ele mesmo que a gente muitas vezes se baseia e pega os subsídios, que é sobre a linha ali que o viajante tem, que é o atendimento, que é acerca do quando ele entra reclamando, ou quando ele entra criando alguma questão. Ou então fazendo elogio, porque tem muito cliente que entra fazendo elogio, que quer falar, caraca, aí, o Vitor e o Matheus resolveram o meu problema, maravilhosos, amo eles. Sim, aparece em cima do protocolo, né? Verdinho. Essa era a melhor parte quando a gente recebe o feedback. E tanto positivo quanto negativo, mas é importante esse feedback pra gente saber o caminho que a gente tem um termômetro, né? De onde vamos parar. Sim, sim. O que mudar, né? O que melhorar. Muito bom. Gente, é isso nosso papo. Muito obrigado por falarem um pouco de vocês. Nós agradecemos. É isso, it's all about people.